Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um mês para estarmos juntas como mulheres, mães de joelho, filhos de pé, no projeto Débora, para estarmos meditando, orando um pouquinho na palavra do Senhor. Esse mês, mês das mães, nós estamos no mês de maio, não sei quando, que horário, que tempo você vai ouvir essa mensagem, mas ela está sendo gravada hoje no mês de maio. E Deus falou muito ao meu coração no sentido de que nós temos muitas tarefas, muitos papéis na nossa vida. Nós temos o papel de mãe, de esposa, de cuidadora do lar, de profissional na área fora, né, no nosso trabalho, fora do nosso lar. Nós temos o papel de amiga, de irmã. Nós somos múltiplas. Nós sabemos disso. E ainda muitas são motoristas, enfermeiras, cozinheiras, psicóloga, pedreira, cuidam ali das casas, né? No sentido, né, que fala mãe motorista, né? A mãe que fica levando para cima e para baixo. E aí, tudo isso, tudo atrelado aos nossos papéis, a esses diversos papéis, nós sabemos que muitas histórias bíblicas de mulheres e mães que muitos nos inspiram e nos ensinam. Nós sabemos que a gente já leu, né, na Bíblia muitas vidas de muitas mulheres. Nós estamos estudando um livro no qual nós conseguimos aí por mês, né? Tomara que esteja aí pegando, um livro que fala Mulheres Ensinando Mulheres, apresenta com elas. E só que ele fala de diversas personagens. E eu hoje, esse mês, eu separei o quê? Para a gente poder falar dessas múltiplas mulheres que somos nós acabamos vivendo e nós somos inspiradas pelas mulheres da Bíblia. Mas só que eu quero fazer um paralelo, né? Porque se a gente parar para pensar, nós sabemos o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, né? Se a gente for parar para pensar dieta, né, a gente sabe, né? Às vezes a gente fala, eu vou de novo na nutricionista, perdão aí as nutricionistas que estão nos ouvindo, mas eu digo, a gente sabe o que ela vai mais ou menos dizer que a gente tem que comer. Às vezes a gente não perde peso porque a gente não consegue, né, parar de comer. Às vezes guardar dinheiro, né, uma vida de oração dentro do nosso próprio casamento, muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? Mas por que no dia a dia, na hora de aplicar, de viver o tudo junto agora ao mesmo tempo, é tão difícil? É sobre isso que eu quero falar, é para você. Esse mês é das mães e eu quero falar para você, mães, o que nos está faltando para a gente conseguir aplicar tudo isso? Porque na hora H nos falta paciência, nos falta amor. Nós somos tomadas por uma ansiedade tão grande que nos leva ao desespero e nós acabamos vencidas por vários resultados que são desastrosos, né? Muitas pedem perdão, tentam recomeçar, outras entendem que estão sobrecarregadas e que elas que deveriam ser respeitadas muito mais, que os outros é quem deveriam pedir perdão para ela, cada uma no seu temperamento. Mas nós sabemos que o nosso dia a dia, como mãe, como mulher, mesmo sendo inspirada por várias mulheres da Bíblia, como é difícil. Ou seja, com tudo isso, né? Às vezes a gente consegue, né? Tem mulheres aí que vai lidando no dia a dia e aí às vezes acaba soltando um grito lá com os filhos, com o marido, mas ela consegue reconhecer. Outras não, outras viram e falam: ai, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, né? Eles que deveriam vir me ajudar, eles que deveriam estar aqui pedindo perdão para mim, né? E aí, quando a gente vê, muitas vezes o circo está armado, né? E recomeçar, muitas vezes, é um peso. E nós preferimos continuar de onde paramos, porque afinal as coisas têm que acontecer. E nós sempre acreditamos, né, que nós somos muito boas em tudo aquilo que a gente faz. Aliás, a gente acaba pensando assim, né, que se a gente não fizer, os que nos cercam não vão dar conta de fazer tudo aquilo que a gente faz. Então a gente vai indo, né? Mesmo que no atropelo, mesmo que numa pegada às vezes tóxica, né? Que a gente vai adoecendo, né? Onde a gente vai acostumando a viver automaticamente, né? De que forma? De que a gente deve dar conta de tudo, de muitas coisas. Nós muitas vezes não paramos para descansar.
Nós não paramos para verificar as prioridades, as necessidades reais de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Esse é um raio-x, né, que a gente faz de muitas mães, de muitas casas, de muitas mulheres, né? E às vezes a gente se esquece que a gente precisa parar, a gente precisa respirar, a gente precisa reavaliar, né? Quando eu trabalho com mulheres, de forma individual em terapia, eu falo para elas assim: escreva, para um dia e escreve, né? Ou uma semana, e escreve, pega um caderninho e escreve todas as atividades que você faz desde a hora que você acorda. Acordei, usei o toalete, né? Depois fui passar um café, fui buscar o pão, tomei o meu café, levei o filho para a escola. Eu falei, coloca todas, minuciosamente. Depois, no final do dia, no final da semana, você vai olhar a quantidade de coisa que você fez. Né? E aí a gente fala, nossa, eu não me dava conta do tanto que eu fazia, né? Então, às vezes, a gente precisa avaliar, precisa colocar num papel para a gente poder ver, né, quanto de coisa que a gente faz, e muitas delas, às vezes, não, a gente vai fazendo porque está no automático, às vezes nem precisa fazer daquele jeito. Às vezes dá para simplificar um pouco mais, né? Às vezes dá para a gente priorizar algumas coisas e tirar outras, né? Porque muitas mulheres, né, não fazem, muitas vezes tem muitas mulheres que não fazem isso e muitas acabam o quê? Por adoecer. Adoecer por frustração, né? Adoecer por cansaço, adoecer por medo, pela própria ansiedade, por pânico, adoecer por sobrepeso, né? Adoecer por endividamento, sem força para viver, porque muitas vezes a mulher, o que que vai acontecendo? Ela não para, ela se cansa, ela se frustra, né? Muitas, principalmente as casadas novas, às vezes se frustram porque falam, nossa, casamento é isso, né? Que dureza, né? Outro dia eu estava, minha mãe estava internada e eu fui no hospital e eu estava escutando dois médicos novinhos, conversando. E um falava pro outro, nossa, casamento é um porre. Aí o outro falava, nossa, por quê? É tão ruim assim? O outro falava, sim, casamento é como se eu tivesse com uma mochila nas costas, subindo uma montanha. E que eu nunca pudesse pôr aquela mochila no chão, nunca pudesse tirar ela. É um peso, é uma coisa horrorosa. E aí eu fiquei olhando, né? Os dois são bem novinhos, e eu falei, puxa vida, né? Olha só, não podia, lógico, me meter ali, dois homens e tal. Mas olha só, então muitos, né, se frustram, muitos criam tantos medos, né, medo de ter filho, medo de sair de casa, medo, né, e aí isso gera ansiedade, gera pânico, e por isso que vem muitas vezes o sobrepeso, o endividamento, porque às vezes a pessoa precisa saciar, né, algumas necessidades, aquele que às vezes cai na bebida, o outro cai nas drogas, o outro cai na comida, né? O outro cai no endividamento porque acaba gastando dinheiro demais, sabe? Sai comprando, né? Tudo que imagina, tudo que pensa, tudo que acha que vai suprir um vazio que está lá dentro, né? E as pessoas vão adoecendo sem força para viver. Por quê? Porque utilizam toda a força que tem, todo o dinheiro, né? Onde não deveriam gastar, tudo aquilo que come, né, comendo tudo aquilo que acha pela frente, sente raiva. Depois, né, acaba sentindo raiva. Por quê? Porque comeram e comeram e comeram e gastaram e erraram na hora de falar, né? Isso tudo sem falar, é, sem a gente poder falar o quê? Que não devíamos, né? Muitas vezes a gente fala coisas que a gente não deve, na hora errada, do jeito errado. E aí, somado tudo isso, né, que já vira, tudo isso que a gente carrega na nossa vida, as coisas vão piorando, né? Então, assim, se nós temos noção e nós sabemos o caminho a percorrer, né, que eu falei lá no início, que a gente sabe, poxa, no casamento eu sei o que fazer, eu escuto na igreja, eu vou, eu estou sempre com as amigas, dieta, né, eu sei o que fazer. A gente sabe, mas na real, às vezes no dia a dia a gente não consegue, é disso que eu tô falando. Como é que a gente lida, né? Como é que a gente consegue resolver esse imbróglio todo? Como é que acontece tudo isso na nossa vida? Por que que a gente não consegue mudar? Por que que a gente não consegue aproveitar todo o processo da vida? Né? Nós lutamos, nós corremos desesperadas para alcançar muitas vezes coisa que é insaciável, inatingível.
Sabe, às vezes quando a gente coloca um padrão de vida muito alto e a gente mesmo se cobra tanto, né? Suporta às vezes tantas coisas como mães, como mulheres, coisas que às vezes a gente precisaria simplesmente parar e falar: não, eu não quero. Posso sugerir uma outra coisa, né? Desse jeito não, tá doendo, né? Posso, tô com medo, né? Eu quero um abraço, né? Às vezes a gente vai indo tão no automático que a gente acha que a gente tem que ser forte o tempo todo. Por isso que muitas vezes vira uma bagunça, né? Por isso que muitas vezes fala, nossa, o que é que eu faço? Onde é que eu tô? Nossa, eu não consigo nem ter um relacionamento com Deus. Nossa, eu não consigo orar, né? Acabo me distanciando de tantas coisas que eu tenho para fazer e eu não consigo dar conta. Pois bem, hoje nós temos falado muito sobre processo, sobre propósito e sobre vida, né? A gente escuta aí muitas pregações, muitos estudos, né? E só que se quisermos viver, né, a vida realmente, né, esmagando o processo, para a gente poder atingir um propósito, nós vamos ser levados aonde? Para a morte, né? Sem viver um processo. Porque muitas vezes a gente quer, né? Viver, 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 viver. Ai, eu preciso alcançar e eu vou esmagando todo o processo. E aí a gente vai ver, a gente não consegue nem atingir o nosso processo, a gente não consegue ter vida porque a gente acaba doente, né? E muitas mulheres, assim, acabam. Eu tenho conhecido bastante mulheres que fazem uso de remédios para ansiedade, bastante, né? Eu confesso, assim, né? Eu já tomei remédio para ansiedade, eu já tive pânico há 25 anos atrás. Um dia eu testemunho sobre isso. Foi um período difícil, foi logo no começo do meu casamento, e o pânico me paralisou por 4 meses, né? Então eu tomei remédio por um período, e é algo que que eu falo que eu sou de certa forma contra. Né? Outro dia uma médica estava conversando comigo e ela falou: não, mas é igual um remédio para diabetes. É certamente igual, né? A gente acaba mudando um pouco o nosso jeito, né? A comunicação dos neurônios, isso mexe com tudo. Então a gente precisa aprender a ajustar as nossas vidas, as nossas frustrações, as nossas expectativas, para a gente não ter que depender. Né? É lógico que tem casos que há necessidade, eu não sou médica para estar avaliando, né? Mas estou dizendo a meu respeito, né? Que eu sou contra sim, né? Eu prefiro dosar a necessidade de tomar, porque como eu já tomei por um período, eu sei o que é viver com e viver sem, né? Então, muitas vezes nós vamos sendo o quê? Levadas à morte, né? Sem viver o períodos, o processo, a graça da vida, né? E viver o processo, por exemplo, no casamento, é entender as diferenças e achar graça do ser humano, né? Às vezes a gente lida no nosso dia a dia e a gente vai só ficando com raiva, com raiva, com raiva. E a gente precisa entender, há diferenças, né? Eu sou diferente dele, ele é diferente de mim em diversos aspectos e a gente precisa achar graça naquilo. Falar, nossa, o ser humano é isso, né? E ele se irrita com isso e se agrada com aquilo, né? Viver o processo no nosso trabalho é entender que nós somos uma pecinha ali de um quebra-cabeça de toda a nossa empresa, né? E ver o quão essencial nós somos ali, né? Seja por um tempo ou não, né? E viver o significado da gente estar ali naquele local trabalhando. Às vezes a gente não pensa isso, às vezes a gente se foca ali no nosso trabalho e esquece tudo, né? Ou achando que a gente tem que, olha, nossa, só fica se apegando às pequenas coisas, o chefe que fez aquilo, a colega que falou aquilo. E a gente, como mulher, a gente vem para casa, aquelas que trabalham fora, trazem toda essa bagagem que passaram lá dentro do trabalho, traz para dentro de casa. Já vem pesada, insatisfeita, né? A vida já é tão atribulada. Imagina você passar num trabalho insatisfeita, né? Então a gente precisa aprender a viver também o processo dentro do nosso trabalho, a entender a pecinha, o objetivo que eu tenho ali, qual a necessidade de eu estar ali, né? Eu preciso receber um dinheiro, eu preciso alimentar minha casa.
sabe? Começar a pensar de uma forma mais leve, né? E aí, a gente também tem o quê? Precisa viver o processo com os filhos, né? E o que que é? Ai, como que é assim? É desfrutar, né? Antes de começar a nossa reunião, nós estávamos aqui no bate-papo, a Regiane trouxe um exemplo de que ela, né, foi ao mercado, viu algumas frutas, lembrou do filho e já falou: Olha, filho, eu comprei tal fruta para fazer suco para você, né? Como uma forma, filho, vem perto da mãe para você tomar. Né? A mãe sente saudade, olha só, né? Ou seja, ela deseja desfrutar de um momento gostoso. E aí, às vezes, a gente fica com raiva, fica magoada. Ai, meu filho não vem me ver, tal, não sei o que, a vida fica pesada. Né? Então, assim, é desfrutar de cada sorriso, de cada birra, né? Cada mau humor, cada abraço, né? Sem perceber em nossos filhos, né? Nós, mães, às vezes a gente vai deixando passar, né? A quanta beleza que nós temos que apreciar. Hoje mesmo no jantar estava com a minha filha e ela estava falando que ela vai para a escola estudar para uma prova, vai para a casa de uma amiga, elas estão combinando, elas vão prestar um pré-vestibular. E elas vão estudar juntas e ela falou: Mãe, a amiga tá perguntando, a amiga é vizinha aqui. A amiga tá perguntando se eu vou almoçar na escola ou na casa dela. Ou seja, incutido a essa pergunta, ela tá na era de só quer lanche, lanche, lanche todos os dias. Então, incutida essa pergunta, ela já tá falando, né? Mãe, será que eu posso? E a gente caiu na risada, porque a gente achou muito marota, né, o jeito dela falar. Então, estávamos aqui em família e a gente caiu na risada falando, e meu filho falando, né? Nossa, você é muito ligeira, né? Isso tudo porque a menina é vizinha, custa você entrar dentro de casa, comer aqui, e depois você vai lá para estudar. E ela achou tudo aquilo muito descabido. Então a gente tirou muito sarro e aí ela veio, ai, vocês estão rindo de mim. Aí eu falei, filha, mas foi muito, muito bacana o jeito que você, sabe? De uma forma assim, querendo dar um nó na gente ali. Então, assim, é achar graça, né? Até disso, né? E depois eu a procurei, porque daí meu filho, não, porque não é para gastar, porque toda hora comendo lanche. Aí depois eu procurei ela e falei, filha, vamos ver a possibilidade. De repente você pode, né, comer um lanche com as amigas, sim. Porque eu fico pensando, já pensou que gostoso, né? Num futuro ela falar, puxa, olha, quando eu ia para a escola, né? Às vezes eu ia estudar, era um momento tão gostoso de tomar um lanche. A gente precisa disso, né? Então a vida, ela é feita de caminho não apenas do final. E a gente precisa ser leve, porque a gente não sabe até onde esse caminho vai nos levar. A gente não sabe se nós vamos estar aqui. Ontem mesmo eu estava num velório. A gente não sabe se amanhã a gente está aqui, né? Se a nossa senha vai ser chamada. Então a gente precisa aproveitar o caminho, não só aguardar a chegada no final, né? A exemplo de maratona, né? Quando a gente corre, eu não sei se você já correu, né? Nessas maratonas, o processo ele é gostoso. A chegada, ela é gostosa também, mas o processo, né? Quando a gente chega lá, é aquela bateria tocando, aquela, sabe, aquele movimento daquele monte de gente, toca aqueles alarmes na hora de dar a largada, né? Ou receber a água em cada ponto, né? Eles fazem o ponto receber uma bananinha, uma barrinha, né? Aquelas barrinhas de cereal. A chuvinha, que muitas vezes a gente passa por algumas partes e tem aquelas chuvinhas, né? Que no momento de calor para refrescar. Ou seja, tudo dentro de uma maratona, dentro de uma corrida, né? Uma coisa simples, um exemplo simples que eu trouxe, mas tudo isso para quê? Para nos trazer um refrigério, para a gente continuar até o fim. Para quê? Pela saúde, pelo prazer, pela alegria, né? Então, hoje eu te convido a refletir como tem sido o seu processo nos seus papéis, né? Tem sido o quê? Um peso? Tem sido uma guerra? Tem sido uma alegria? Será que tá tudo tão um imbróglio, né? Igual eu usei aqui. Será que como tá esse imbróglio? Tá pior do que, né, você possa imaginar? Ou será que você tem conseguido desfrutar? Será que você consegue olhar para o seu marido e pedir perdão? Olha, eu tenho às vezes tantas expectativas, por isso que eu fico tão irritada, né? Será que consegue abraçar um filho, né, e dizer, falar, filho, olha, você me magoou, né? Você me desobedeceu. Filho, eu sinto saudade de você. Expressar, né? Ou seja, significa que a gente está vivendo o processo. E como sobreviver a tudo isso? Aí eu desenvolvi aqui
alguns kits para vocês, né? E o primeiro kit de sobrevivência é o kit de recarregar. Como é que a gente consegue recarregar? A gente tem um grupo social, por exemplo, seja num curso que a gente venha fazer, seja na igreja, seja com uma família saudável, né? Porque às vezes tem família que é tóxica e aí não recarrega, né? Suga mais ainda, né? Ter uma amiga, né? Ter uma líder com quem eu possa contar, né? Alguns momentos felizes, tristes. O dividir, né? Faz a mochila ficar mais leve. Então, o primeiro kit é o kit de sobrevivência de recarregar. Tenha um hobby, ou seja, faça algo que te dê prazer, que se sinta útil e que veja os resultados. Sabe, às vezes eu lembro que quando eu tive o pânico há 25 anos, eu lembro que o médico falou: olha, para você melhorar, você vai tomar o medicamento, vai falar para vai procurar fazer psicoterapia para pôr tudo isso para fora. Você tem que fazer um esporte, porque no esporte é liberado adrenalina e vários outros hormônios, onde você, né, tenha o prazer e você tem que fazer um trabalho manual, ele falava. E aí eu falava, puxa vida, e aí eu lembro que eu ia e ele falava que se eu não tivesse esse combo, ele não me atenderia, né? E então eu ficava aflita, né? E eu busquei fazer todas essas coisas e foi o que me ajudou a melhorar. Então a gente pensa, por que o trabalho manual? Por que um hobby? Porque quando às vezes a gente está tão atribulada na nossa vida, o hobby, o trabalho manual, ou seja, algo que vai me dar prazer, pode ser um prato gostoso, né? Que eu faça, eu vou ali, e me dedico, por exemplo, pode ser passear num parque, às vezes eu não consigo ir todos, né, toda semana, marca 2 vezes por semana, por mês, né? Escrever diários, né? Faça voluntariados, né? Visite asilos, abrigo, seja uma vez por mês, né? Faça uma faculdade, né? Faça uma faculdade, execute algo. Por quê? Porque quando a gente executa alguma coisa, a gente vê o resultado que está sendo dado pelo aquele nosso esforço, né? E a gente fala, puxa, olha que legal, né? Às vezes eu chegava, quando eu era mais jovem, né? Logo que eu me converti, que eu não tinha os filhos, eu fazia muito trabalho em asilos, em abrigo, né? Eu fazia no Lar Batista. É muito gostoso quando você está ali e a pessoa vem, a pessoa tem um prazer, você fala, nossa, que gostoso, a minha vinda aqui fez diferença. Sabe? Olha, hoje eu fiz um risoto para os meus filhos. Aí você fala, nossa, que gostoso, né? Minha filha, nossa, não tinha fim. Eu falei, gente, vai comer a panela inteira. Sabe? Que gostoso, sabe? Isso já é um momento que você passa, isso me recarrega, né? Isso traz valor, tá? Então, o primeiro kit é o kit de sobrevivência para recarregar. O segundo kit de sobrevivência é o kit do entendimento. Como que é? Entenda o seu papel na história. Para que você veio? Por que você veio? Né? O que faz? E se não fizer, né? O que pode acontecer? E ainda, se você partir amanhã, o que as pessoas vão dizer sobre você? Lembra aí do mês passado que a gente falou a respeito de Dorcas, né? Nós meditamos um pouquinho. E aí eu pergunto, né? Como é que você vai o seu papel, o que que você entende? Como é que você vai vivendo o seu dia a dia, né? Quando a gente entende o nosso papel, no grande, por exemplo, eu falo, né? Eu trago um exemplo aqui no grande teatro da vida, né? Nós não ficamos querendo ser ou exercer o papel do artista do lado, né? Ou fazer que ele viva o seu papel. Nós sabemos que nós temos momentos para aparecer ali na peça, para falar, para sair, para começar e para terminar, né? E é muito gostoso, eu gosto, né, de escrever dessa forma, e eu fiquei refletindo exatamente isso, né? Que delícia! A vida tem que ser tratada como um grande, né? Se você parar e falar, poxa, qual o entendimento que eu tenho disso? Eu vivo como se fosse num teatro, eu não posso ficar me metendo no papel do outro, né? Seja numa família, seja com os filhos, né? A gente tem sempre que ter um jeito doce para estar falando, para estar conversando, porque senão eu acabo tomando o papel do outro e o outro não vai vivenciar o meu papel, porque aquele papel foi dado para mim, né? Você é a protagonista da história, da peça teatral. Então você precisa viver o quê?
entendendo qual é o seu papel na história, o papel que Cristo colocou para você dentro da sua família, dentro do seu bairro, dentro do seu trabalho, no seio da sua família, mesmo que seja uma família problemática. Você fala, uai, o que é que Cristo quer? E aí você lembrando aí, da vida de Dorcas, imagino que se fosse uma mulher amável, doce, gentil, que ela acolhia aquelas mulheres que já eram viúvas e que eram deixadas de lado pela sociedade. Nós falamos de Dorcas um mês passado, tá lá no YouTube, se você quiser ver. Um outro kit de sobrevivência é o kit de aprendizado com exemplo e fruto do Espírito. E aqui eu trago o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Ela nos ensina com o quê? Com a sua entrega, eu fico imaginando a total entrega. Por quê? Porque não há relato bíblicos, de que a mãe de Jesus, ela se metia no ministério de Jesus. Não há relato de que ela estava a todos os momentos dando palpite, se queixando, se desesperando, né? E a gente vai imaginando, se a gente parar para pensar, a gente imagina que foi uma mulher que ela foi escolhida para que o seu filho passasse pela sua vida. Olha só. Assim como eu e você, os nossos filhos, eles estão emprestados na nossa vida, nas nossas casas, na nossa história, né? Então, pensa aí, ó, kit de sobrevivência é o kit de aprendizado com o exemplo e com o fruto do Espírito, né? Nós podemos imaginar, o contrário, disso, da gente poder entregar os nossos filhos a Deus. Quando a gente entrega, a gente vive em paz, né? E o contrário de não entregar é o quê? É viver sofrendo, né? Então, lembre-se, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á com a sua mulher e eles farão, serão uma só carne. Então, imagina, eles estão só um processo, né? Eu tenho um exemplo aí para dar de que quando meu filho foi para o exército, a sensação da gente ouvir na primeira apresentação, que foi a primeira formatura, e eles disseram, em alto e bom tom, os filhos de vocês não são mais de vocês. Os seus filhos não são mais civis, eles são das Forças Armadas. Aquilo gela o nosso coração. Então, eu vivi isso, então, na hora que eu estava redigindo isso, eu falei, Senhor, exatamente aquilo que eu senti, sabe? Uma sensação de que você não tem controle de nada, E aí você saber que se ele adoece, eles falam, não, manda para cá, Ele é aqui, ele é um militar, não é civil, não é seu, não é da sua casa, não pertence a vocês. Ele pertence à federação, Ele pertence a, a população, é mais ou menos assim. Então a gente é duro, duro. Eu confesso que é duro de ouvir isso, mas é isso que a gente precisa aprender com a vida de Maria, A entregar e ela ter o fruto do Espírito, E eu falo aqui o fruto com seus vários gominhos. Imagino ali que ela tinha que viver todo o período de Jesus ali com ela teve que viver, acho que todos os gominhos do fruto do Espírito para estar em sanidade, né? É muito, muito duro, eu fico imaginando essa questão da gente entregar, e viver em paz. Um outro exemplo que eu trago a respeito de entrega, é o quarto kit que eu separo aqui, que eu falo kit de sobrevivência, é de entrega e de fé. E a gente tira como exemplo aqui de Joquebede. Esses Dia das Mães a gente ouviu bastante falar nela, Joquebede é a mãe de Moisés, aquela que soltou, no cestinho de junco, o cestinho betumado ali, em meio a um rio. Por isso que fala, a gente conhece, Eu conheço desde pequena que fala, o cestinho do bebê Moisés, que tinha antigamente tinha, nem sei se hoje ainda se chama mais disso, Deve ser outros nomes. Mas assim, ela soltou, ela fez um cestinho de junco que
aquele junco são pedaços de folhagem, né? Então ela fez tudo aquilo ali, e ela passou o betume, porque o betume era para impermeabilizar, né? E ela colocou ele ali ao rio, né? Colocou ele no rio Nilo para salvá-lo do quê? De um decreto de Faraó que mandava matar os bebês israelitas. Né? Então imagina, eu fico imaginando o desespero dessa mãe. Fico imaginando que para ela não deve ser, não deve ter sido lindo, né? Ah, vou lá, vou colher, vou fazer um cestinho, vou. Imagino o desespero. Deve ter pensado se daria certo, né? Deve ter imaginado os riscos, né, que aquela criança pudesse sofrer. Já pensou se partisse de repente naquele rio um animal para comê-lo? Já pensou se o cesto virasse? Tratava-se de um recém-nascido, né? Já pensou se a chuva caísse e afundasse, né? Se de repente o rio levasse ele para algum outro canto e o bebê se perdesse, né? Eu fiz algumas reflexões aí, mas imagino quantos medos, né? Mas o seu filho ele fora salvo pela filha de Faraó, que acabou sendo amamentado pela própria mãe, né, de fé e criado no palácio. Então, assim, a gente tem que aprender com a vida de Joquebede a entregar, mesmo que doa, né, mesmo que a gente sofra. Um outro exemplo que eu trago, e o último exemplo, é a respeito do kit de sobrevivência que a gente vai falar a respeito da temperança e a sabedoria de Débora, que ela precisava, a gente sabe, né, que Débora, ela precisava ali, o trabalho dela, eu vou explicar, mas o trabalho dela era ouvir as pessoas. E eu fico imaginando quantas histórias, né, descabidas e cabidas, né, histórias que cabiam ali, histórias que eram completamente descabidas. E já pensou, ela não podia estar aí palpitando o que ela achava por correto. Então eu fico pensando a temperança que Débora tinha, a sabedoria que ela tinha como mulher, né? E aqui a gente aprende um ponto que eu separo assim como um ponto plus, né? Que Deus vê além das aparências, pois não era normal naquele tempo uma mulher ser líder, porque o poder político normalmente estava nas mãos dos militares, mas Deus não a rejeitou e a tornou uma líder político e espiritual do país. Porque naquele tempo Israel estava sem rei e Débora foi escolhida para apaziguar o povo como uma espécie de juíza, né? Uma profetisa em Israel. Como ela devia ser uma mulher muito, imagino, né? É por isso que eu separei como temperança. Acho que a Erika caiu, né? Ela tinha uma conexão. A Bíblia relata que ela tinha uma conexão muito grande com Deus, que ela e Deus acabava falando através da vida dela, né? Ou seja, ela não podia palpitar daquilo que ela achava, mas ela tinha que viver fazendo aquilo que era o melhor e segundo aquilo que Deus determinava no seu coração. Olha que interessante. E aí eu faço essa analogia, como é que a gente consegue viver dentro da nossa casa? Né? Não colocando ali somente as nossas emoções, porque afinal os filhos não são nossos, né? O marido tá ali, temporário, daqui a pouco a gente tudo vai embora, e aí eu vou ficar guerreando. Como que eu posso viver sem colocar tantas emoções e viver um pouco mais em sabedoria, né? Debaixo de oração, conexão com o Senhor? Como? Né? Então a vida de Débora muito inspira a gente, né? E aí. Débora ela também liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã. Então, nós podemos imaginar como devia ser as forças armadas, com tantos homens, né? Batalhão, batalhão de homens. Imagina uma mulher lá no meio, porque ela subiu com Baraque, né? Um outro ponto muito importante que a gente aprende da vida de Débora é que a verdadeira autoridade vem de Deus. Então, por isso que eu falo, a gente tem que buscar a nossa autoridade, a nossa vida, o nosso equilíbrio, o fruto do Espírito, né, com todos os seus gominhos em Deus.
né? Deus reconhece, ele usa quem ele quiser para inspirar quem ele quiser, né? Um líder, ele sabe delegar, né? Ela foi para a batalha com Baraque e é preciso liderar pelo exemplo. Então eu fico imaginando a postura que Débora tinha perante a sociedade e todo o povo, né? Ela falava, a sua postura acabava falando, acho que mais que 1.000 palavras, né? Então, eu imagino que ela devia ser autêntica, imagino que ela agia no tempo certo, com um domínio próprio, imagino que ela agia com equilíbrio, com moderação, né, nos seus desejos, nas suas ações, porque ela não podia dizer sobre ela, né, ela tinha que dizer sobre aquilo que era melhor. Então, reflita com o exemplo da vida de Débora, como é viver sem temperança, sem o fruto do Espírito, né, que desenvolve, né, que a gente consegue desenvolver aí através do poder e da graça do Senhor. Como viver sem a temperança, né? Imagina aí como que deve ser viver dentro da sua casa sem a presença do Senhor, liderando, cuidando e comandando. Deve ser muito difícil, né? E a gente sabe que a gente enfrenta momentos muito difíceis. Eu tinha falado o último kit, mas não, ainda tem. Um sexto kit aqui que eu separei é o kit de sobrevivência a respeito de longanimidade. E a gente aprende com a vida de Noemi, que apesar das dificuldades que ela enfrentou com a perda do seu marido e dos seus filhos, ela acolheu com afeto a sua nora. Imagina como ela deve ter sido longânima, né? Será que a gente tem sido longânimos, né, dentro da nossa casa, que quer dizer o quê? É uma pessoa que ela é capaz de suportar adversidades, ofensas, com paciência, com calma, com tolerância, sem se deixar levar pela vingança ou pela ira. Imagina, imagina a Noemi como devia estar passando ali por ter perdido a sua família. E aí vem uma nora e fala: Não, eu quero seguir com você. Acho que às vezes a primeira coisa que dá vontade de falar, não, filha, pode seguir a tua vida. E ela foi, né? E foi longânima, né? Ela conseguiu, com calma, com paciência, com tolerância, seguir. Então é um outro kit que a gente precisa dentro dos nossos lares. E por fim, o último kit a gente aprende que é o kit de sobrevivência do amor, que a gente aprende com Jesus. Que que Ele nos amou, ainda quando nós éramos pecadores, e independente dos nossos erros, dos nossos acertos, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos ensina, Ele é longânimo, Ele é paciente, amoroso, fiel. Ele é acessível em todos os momentos, Ele é gentil, Ele é reconfortante, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. Como tem sido o seu amor dentro da sua casa? Será que você tem aprendido com o amor de Jesus? Né? O raio-x dos nossos comportamentos será sempre o tanto com quem. O raio-x dos nossos comportamentos será sempre o tanto com quem andamos. Sabe aquele versículo que diz: Diga-me com quem andas, que direi quem tu é? Lembra desse versículo? É um versículo? Não, não, é um ditado popular, né? Que acabou, acho que, imagino, sendo tirado de 1 Coríntios 15:33, que diz, né? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E tem um outro também, em Provérbios 13:20, que fala: O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, aqui, para finalizar, eu digo para você: se você andar com Jesus, seus atos, seu olhar, as suas palavras, o seu acolhimento, o seu se importar, vai falar por você. Então, só para repassar com você, eu quero repassar aqui os 7 kits que eu separei, né? Então, eu comecei falando aí de toda a tribulação que a gente às vezes passa dentro do nosso lar e que a gente deve viver o processo e não somente pensar no final, né? Porque senão a gente se torna insaciável. E existem kits, então eu separei o kit de sobrevivência, o kit de entendimento, né, de sobrevivência que você precisa recarregar a sua força, a sua alegria, a sua energia do seu dia a dia.
o de entendimento, entender o seu papel, o quanto é importante o seu papel, por onde você caminha, o kit de aprendizado, com o exemplo, né, da vida de Maria, quanto a gente pode aprender, o kit de entrega e fé, né, com a vida de Joquebede, a mãe de Moisés, o kit de temperança e sabedoria que a gente aprende através da vida de Débora, o kit de longanimidade que a gente aprende com a vida de Noemi, e por último, o kit de amor que a gente aprende com a vida de Jesus. Então, eu quis preparar essa mensagem vinda do meu coração, indicada aí pela presença do Senhor, né, para que você, mamãe, pudesse ser abençoada, né, e que você possa a cada dia ser uma cristã melhor, para você poder gerar, né, vida e também gerir vida, né? Depois aí você estuda um pouquinho sobre essas diferenças. A gente gera vida no nosso dia a dia e ao mesmo tempo a gente acaba gerindo as vidas dentro do nosso lar. Como será que eu tenho feito isso? Né? Então, assim, se você tiver aflição, pega esse estudo, retoma esses kits de sobrevivência para que Deus possa falar com você. Deus te abençoe.